nível 1, capítulo 17.3, onde para outras pessoas, né? Então, no Mantian, a gente tem aquela sequência básica que pode ser utilizada para nós mesmos ou para outras pessoas, e tem também essa sequência geral aqui, que pode ser usada para outras pessoas, né? Que aqui nós temos esse quadro 11 aqui, né, lá no final do manual, que mostra as posições. Essa quarta seria a posição da garganta quando a gente está fazendo presencialmente. E ela fala que ela, quando chegou ou enquanto estava aplicando, sentia aquela sensação na garganta. Então a gente vai analisar nesse capítulo 17.3, a gente vai analisar aqui algumas sensações e o que isso significa, né? Aqui a gente vai andando aqui e a gente tem algumas descrições, né? Então aqui, por exemplo, a posição da garganta. Isso aqui serve tanto para quem está no nível 1, quem está no nível 2, 3, 4, tanto faz, tá? Isso aqui serve para todos. E essa descrição da posição 4, né? Que é essa que aparece aqui, né? Quando a gente está aplicando ali. Isso aqui é muito interessante da gente analisar. Então aqui diz assim, ó, tem o jeito de aplicar, né, como que faz para quem está aplicando presencialmente, e diz aqui uma pequena explicaçãozinha sobre a que se refere quando a gente está aplicando na garganta de uma outra pessoa. Claro que isso aqui, a primeira coisa que a gente tem que entender, assim, vou até parar aqui para falar aqui direto assim, a gente não está falando de sintomas, tá? Não é sintomas, tá? Não é sintomas, a gente está falando de sensações. Sensações é uma coisa, sintoma é outra. Ela teve uma sensação de uma pressão. As pessoas, a maioria do pessoal, quando reclamou ali, eu também sinto uma coisa ali na minha garganta quando eu estou fazendo a aplicação. E isso é muito importante porque a gente vai primeiro ler ali, e aí a gente vai voltar aqui a comentar, e vocês mesmos vão chegar às conclusões óbvias sobre isso. Então, primeiro, a gente não precisa se assustar, né? Em primeiro lugar. Então, vamos ver aqui. Aqui diz assim, que essa posição da garganta, né, ou as sensações da garganta, reflete a expressão, o modo de ser do mundo, no mundo. Tem relação com o sacro básico, né? Quando a gente fala lá do sacro básico, né, denotando a espiritualidade alcançada. Tá. Quando fala que tem a relação sacro-básico, significa muito um equilíbrio naquela questão básica que existe, básica no sentido mesmo de sobrevivência, de meu lugar no mundo, né, como eu lido com as questões mais básicas do mundo, né, de como eu me alinho com essas questões de sobrevivência, de estar no mundo, de como eu lido com as questões mesmo de dinheiro, de estar no mundo, né? Quais são as minhas preocupações em relação a isso, né? Então, quando a gente fala na questão lá, sacro básico, que tem essa relação, a gente também está falando que existe uma similaridade entre esses dois pontos. No entanto, a parte da garganta está num nível bem acima disso e reflete, né, alguém disse lá também assim naquele grupo que existiam algumas memórias ali, sim, porque na garganta também tem isso aqui, ó, reflete conflitos internos sobre os prazeres da matéria e o espírito, né, conflitos internos sobre os prazeres internos, sobre os prazeres da matéria e do espírito, ou seja, fica em conflito entre esses dois lados, né, e que geralmente ocasionam problemas na garganta. Só que não é bem isso, não é só isso aqui, né? Tem muito mais. Tem muito mais. Tanto que eu vou chamar a atenção também para um outro detalhe aqui. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Que quando a gente faz lá a harmonização dos centros energéticos para outra pessoa, quem já passou pelo nível 1 sabe onde é que isso aqui está, também está no nível 1, né? A gente tem várias sensações, né? Então, por exemplo, assim, deficiência, excesso de energia, né? Quando é vento, sopro, frio, sensação de que é uma cavidade, é deficiência de energia. E ao contrário, quando é calor, agulhadas com cavidade, pressão,
sensação de repulsão significa excesso de energia, tá? Isso aqui é algo que a gente tem também um pequeno treinamento enquanto está realizando os procedimentos, enquanto está realizando as aplicações, seja para nós ou em outra pessoa. Bem, voltando aqui, então vamos conversar um pouquinho sobre essas sensações aí que a gente estava falando. Então, na garganta também, além disso, né, tem muito, né, do óbvio aquele, né, do engolir sapo, né? Quando a gente fala sempre assim, engoliu sapo, né? Então aí tem aquelas questões ali de um profundo emocional guardado, né? Os conflitos de alguma maneira ficam ali sem poder ser expressados, né? Sem poder colocar para fora. Então é óbvio que todos nós temos algumas coisas que em muitas situações a gente não pode expressar, né? E isso óbvio que tem a ver exclusivamente com o nosso processo de autoconhecimento, né? E por isso é bom trazer isso aqui, né, para a nossa parte da meditação, porque quem está utilizando a energia, o que está fazendo? Está acelerando aquilo que eu falo sempre quando as pessoas entram na questão da prática da meditação, né? Eu falo que quando alguém inicia práticas sistemáticas de meditação, a pessoa está sendo corajosa porque ela está dando a oportunidade das suas sombras, né, do seu lado obscuro, daquilo que ninguém quer ver, possa vir à tona e ser trabalhado, né, seja por conta de conflitos ou até mesmo de coisas equivocadas que a gente fez ao longo da vida. E quando a gente trabalha com a energia do Wenqian, especificamente, nós estamos também nos abrindo muito mais para que essas transformações possam acontecer, que a gente possa se descobrir ainda mais. Então, sensações são realmente muito importantes da gente analisar. E todo o nosso corpo conversa conosco, né? Outro dia até eu já falei aqui, né, para a gente, enquanto está num processo meditativo, enquanto está naquela hora do relaxamento, também poder entender o corpo, onde tem algum ponto de mais bloqueio, de mais sensações, né? Por exemplo, uma sensação de desconforto, entender por que aquela dor está ali, por que aquela sensação naquele ponto, e então que isso possa ser como uma verdadeira conversa mesmo, né? O que está acontecendo aqui? Por que isso se manifestou aqui, né? E aí a gente gradativamente vai entendendo nossos processos internos. E a questão da garganta tem isso, né? Tem a expressão, né? Como é que eu me expresso? O que eu consigo? Que nível de liberdade eu tenho para expressar as minhas ideias, para me expressar no mundo da maneira como eu gostaria de fato, né? Quantas coisas eu tenho que engolir e quantas verdades internas eu não consigo falar para os outros, né? Então, são coisas muito simples, né? A gente está vendo assim que é tudo muito simples, na verdade, mas que às vezes a gente não consegue entender. E, obviamente, volto a dizer, nós não estamos falando de sintomas, né? Não é um sintoma de alguém que está com uma dor crônica ou que está sentindo como se fosse um nódulo, que aí isso é questão médica, isso é outra coisa. Nós estamos falando de sensações nas quais nós podemos conversar com aquela sensação e ela nos dizer algo. E quando vem de uma outra pessoa, então a gente tem que fazer mesmo isso que nem a nossa colega aqui fez, né? Que ela disse assim, isso não é meu, mas com essa energia eu posso ajudar de alguma maneira que isso aí se equilibre ou até que essa pessoa possa manifestar de uma maneira mais produtiva, mais clara, o que ela realmente precisa, né? E um outro detalhe importante também, né, que a gente sempre volta nesse ponto, é a questão de que nós prezamos, né, como o primeiro pilar do autoconhecimento, a manifestação da verdade. E quando essa verdade ela não pode ser expressa, né, ou quando os nossos pensamentos mais íntimos eles não podem ser expressos, então, obviamente, nós vamos ter aí algum ponto, né? Assim como várias outras coisas, né? Quando a gente está meio sem conseguir enxergar bem. Por quê, né? O que eu não estou querendo ver, né? O que eu não quero escutar quando, né, vem aí algo perturbando a audição, né? Quando a gente tropeça, né? Por que eu tive que tropeçar? Por que as coisas acontecem, né? Porque às vezes a gente não consegue mesmo expressar aquilo que gostaria ou estar fazendo o que gostaria, né? Tem várias situações que nos impedem disso, né?
Sim, aqui pergunta, mas pode ter também ressonância com o terapeuta? Sim, claro, isso é um ponto bem importante. Por quê? Porque muitas vezes, né, e aí a gente vai colocar aqui um outro ponto, existem alguns pontos seguintes, né, que quando o terapeuta, por exemplo, ele não está resolvido em alguns aspectos, é óbvio que ele pode conversar mais com aqueles aspectos com a pessoa, e aí não propriamente resolver a situação, né, mas simplesmente colocar ali aquela sua parte. Em um nível profundo de terapia, que eu chamo ali no nível, até no nível 4, né, a aplicação mais avançada que existe, é aquela na qual o terapeuta, entendendo que as suas partes, né, estão resolvidas, ele consegue transbordar, né, transmitir a energia diretamente ao ponto da pessoa que está em desequilíbrio. Então esse é um nível bem avançado, no qual aí há uma doação, né, uma entrega total daquilo que foi atingido em relação ao que a outra pessoa necessita. Então isso é bastante importante da gente conseguir entender também. Mas num primeiro nível, e aí que está uma coisa interessante, né, eu sempre prezo muito para que os terapeutas de Moen-Chan, se eles existem ou começam a existir, que se trabalhem muito, né? Inclusive, assim, quanto mais se trabalhar, mais se pode entender, mais se pode ver, né? Óbvio que essa colega que falou isso aqui, ela não é terapeuta, né? Ela só estava utilizando a energia como forma de entender a energia, de entender o procedimento, de como funciona, e por isso as sensações aparecem. E quanto mais a gente estiver aberto e desinteressado de um objetivo, de uma meta ou de um resultado, mais efetiva a energia do Moen-Chan se dá, né? Mais efetiva ela é. Então, voltando aqui, muitas vezes, né, o terapeuta, sim, a gente vê, assim, até escrevi bastante sobre isso na questão ali de que muitas vezes, né, vai ali num terapeuta, seja de que ordem for, e há às vezes aquilo que eu chamo assim a fofoca terapêutica, né, que é uma troca de um nível de energia ou de um nível de interação na qual nenhum dos dois resolve ou consegue resolver a situação, porque não conseguiu resolver em sua casa, né? Quando até eu coloco assim, muitas vezes a pessoa vai lá num terapeuta para resolver uma situação de conflito em casa e chega lá, o terapeuta está passando por aquela mesma situação. Então, o que vai acontecer ali é a fofoca terapêutica, né? Conversa terapêutica. Ninguém vai chegar a uma conclusão porque não foi resolvido aquilo ali. Enquanto a gente não tem mais integrada a nossa energia, a nossa evolução, o nosso autoconhecimento, a gente só faz essas trocas assim. Agora, aqui, voltando a quem utiliza na questão só de autoconhecimento, é importante entender que sim, nós estamos num processo de autodescoberta, né? Essa autodescoberta, o que ela é? Ela é a gente entendendo esses pontos, a gente ir entendendo essas sensações, né? Por isso que ali quando eu mostrei para vocês ali o capítulo 17.3 ali, que tem aquelas relações, né? Aquilo ali é importante para a gente ver que pontos a gente vai atingindo quando a gente aplica em determinada parte do corpo. E muitas outras informações vêm, né? Vêm informações. Então, assim, é muito comum, por exemplo, né? Se alguém é terapeuta, tá aplicando na região da garganta, a pessoa também chorar, né? Chora porque por conta das emoções presas ali, né? Por conta de não ter conseguido resolver de uma maneira clara algo que precisava com uma outra pessoa, com uma situação. Então, óbvio que aqui eu estou resumindo bastante isso pelo nosso propósito, mas é importante a gente entender que todas as questões são importantes da gente analisar. E quando a gente está fazendo esses testes, né, assim, com a energia, especialmente quem não é terapeuta, precisa sim entender que, por mais que esteja brincando num determinado momento, assim, né, brincando com a questão de entender a energia, né, enviar a distância para entender, sempre vai acontecer uma transformação e de alguma maneira, sim, há um elo, né, especialmente se for um parente, né. Ali ela também dizia que estava fazendo por 21 dias para uma outra pessoa.
21 dias é uma responsabilidade bem grande, né? Tem um elo ali que vai acontecendo nesses 21 dias bem forte e que de alguma maneira também precisa entender que a pessoa que está fazendo isso também está utilizando muito a energia, né? Então, por mais que a gente ache que a gente pode às vezes se comprometer com algo, a gente tem que entender que na prática com o Moen-Chan, sempre que a gente está utilizando a energia para uma outra pessoa, ou enviando à distância, ou aplicando presencialmente, nós estamos também mexendo com a nossa energia, e isso é muito, muito positivo, né? Muito positivo, seja num familiar ou profissionalmente, né? É muito positivo, né? E já que nós estamos falando disso aqui, eu gostaria muito de pedir sempre que utilizarem o Moen-Chan, falem que é Moen-Chan para as pessoas também conhecerem, né? Porque é muito comum, assim, alguns ainda dizem, vou fazer uma oração para ti. Que oração? É Moen-Chan, por favor, digam Moen-Chan, né? Para que as pessoas comecem a entender, né? A energia do Moen-Chan. Não precisa explicar muito, né? E alguns que são terapeutas também digam que é Moen-Chan, não que é outra coisa, né? Isso é bastante importante para nós podermos crescer aqui também. Nesse momento é importante. Então, era mais ou menos isso que eu queria falar hoje a respeito dessas sensações, né? E obviamente que eu não esgoto esse assunto, como eu não esgoto nenhum, porque casos são muito particulares, né? E às vezes sim, podem acontecer de, por exemplo, estar na garganta e ter uma outra questão, aí sim, mais médica, né? Pode ter nódulos, pode ter outras coisas, mas como eu disse, não estávamos falando de sintomas, mas de sensações a respeito de algo profundo, de algo guardado ali naquela região, né? Até essa mesma pessoa comenta ali que eu falo, né, que então quem aplica, né, não encostar na garganta, porque para deixar a energia fluindo de uma maneira livre para que a pessoa possa se expressar. E quando a gente faz autoaplicação, o que acontece quando a gente faz autoaplicação? A energia vai afrouxando aquelas amarras ali, né, da região que seja. Então, quando está afrouxando aquelas amarras, está afrouxando as memórias, estão vindo à tona, mesmo que nós não tenhamos consciência plena do que está sendo trabalhado, essas coisas vêm à tona, e elas se manifestam, às vezes até numa irritação, ou numa sensação de desconforto geral, que depois vai amenizando, vai encontrando a sua harmonia com o tempo, né, com o tempo da prática. Mas por isso que sempre se diz assim, não deixem de fazer as aplicações, não deixem de fazer, especialmente quem está no caminho do autoconhecimento, e não apenas por curiosidade, né, por mesclar mais métodos e técnicas apenas, tá? Eu espero que gostem, porque na verdade às vezes a gente passa sem falar do principal, né, que é o Moen-Chan. A gente pode falar de alguns conceitos, a gente pode falar de conceitos, a gente pode falar de espiritualidade, no entanto, nada disso importa se a gente não tiver aquilo que vale mais, né, que é a energia que vai nos trazer força, que vai nos trazer movimento, né. Conceitos, a gente pode falar um aqui, outro ali, e depois as coisas mudam também, né, cada um fala uma coisa, né, mas a prática é o que nos transforma de fato.